E aí, pessoal, bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube. Vocês já conhecem o esquema, né? Se inscrevam aí, curtam esse vídeo, compartilhem. Eu tive uma boa experiência agora no Roda Viva, né? Eu participei do Roda Viva com a economista Mônica De Bolle, né? Gerou uma conversa boa, uma discussão boa, com uma profundidade, né? E eu gostei especialmente, eu tenho entrevistado muitos políticos ultimamente, né? E entrevistar político é cansativo, né? Porque o político, ele não está ali para expressar o pensamento dele, né? Ok, em parte ele expressa o seu pensamento, mas mais do que isso, ele está fazendo uma fala tendo em vista algum resultado que ele está prevendo lá na frente, junto ao eleitorado, junto a aliados dele, que seja. Então, você raramente, conversando com um político, entrevistando, você tem respostas soltas que revelam um pensamento acontecendo. Você tem respostas prontas que muitas vezes nem são respostas, né? Você pergunta uma coisa, ele pega aquele tema para fazer um gancho maior e falar uma posição dele já bem ensaiada, que é parte do discurso dele, provavelmente um discurso eleitoral, inclusive, né? Isso cansa. Com uma intelectual economista como a Mônica De Bolle, não, ela está ali para responder e dizer o que ela pensa, o que ela tem estudado, o que ela tem concluído aí, né? Foi uma entrevista bastante rica, em que, em linha, não estou aqui para resumir também, quem quiser assista, está no YouTube, né, do Roda Viva. E, de maneira geral, sobre o quê? Sobre o momento que a gente vive, a pandemia, as respostas do mundo à pandemia, que incluem este momento presente, o que os estados, os governos devem fazer, e inclui também o momento posterior, como é que vai ser nos anos a seguir para a economia. Assunto evidentemente cheio de incertezas, né? Eu tentei, veja, uma coisa me incomoda um pouco, né? As pessoas hoje em dia, eu não sei porquê, mas elas estão com a ideia de que entrevista é meio que um combate, né? Então, quem que ganhou? O entrevistador ou o entrevistado? E não tem nada disso. É óbvio que, enquanto entrevistador, eu quero fazer perguntas que provoquem um pouco, assim, não todas, mas algumas que provoquem um pouco. Algumas mais só para a pessoa expor o pensamento dela, outras para provocar, colocar um pouquinho de sal ali, de tempero, para a pessoa ter que se haver com uma possível contradição, ou no mínimo tensão das coisas que ela fala, ou com o fato, ou com o que ela falou antes, né? Para ver como é que ela se sai nisso. Foi o que eu fiz na minha primeira pergunta, né? A Mônica De Bolle, ela em 2015, 16, acho que até 17, ela estava claramente junto do grupo de economistas mais ortodoxos, mainstream aqui do Brasil, defendendo a agenda de reformas que o Estado brasileiro precisava e ainda precisa para corrigir diversas distorções aí, tá? Mais recentemente, nos últimos anos, ela acabou se afastando desse grupo e passou a defender muitas posições vistas como mais heterodoxas ou mais à esquerda, tá? Um ponto é o teto de gastos. Ela foi uma defensora do teto de gastos lá atrás e a minha impressão é que nos últimos anos ela tinha até virado uma crítica. Estava dizendo que o teto deveria ser revogado para lidar com essa crise, né? E que ele seria ruim para o Brasil e que ele atravancaria o desenvolvimento do Brasil. Eu quis explorar um pouco isso. Falei, olha, todo o espectro político dos economistas concorda que agora tem que gastar. Mas o Estado gastar agora, gastar muito além do normal agora, isso está dentro do que o teto de gastos prevê. Isso está dentro do que a lei de responsabilidade fiscal prevê também. Ambos permitem essa exceção para gastos emergenciais aí. Portanto, você não precisa revogar essas regras, você não precisa revogar a responsabilidade fiscal e nem o teto para poder gastar mais agora. E para poder, por exemplo, criar uma renda básica assistencial, aí, um auxílio emergencial como foi criado, né, que é inclusive corretíssimo, é um consenso, precisa disso agora. Agora, isso não vai colocar em risco a saúde fiscal do Estado brasileiro também. Agora, se isso for perpetuado no tempo, daí tem um risco enorme. Se você perpetuar esse auxílio emergencial, se você chutar o teto para fora, revogar o teto, você pode criar problemas sérios para o longo prazo brasileiro, né? Eu perguntei para ela, não é irresponsável, então, neste momento, dado que as leis já permitem, se a lei brasileira não permitisse o gasto emergencial agora, daí seria um argumento, ó, se o teto não permite agora, vamos ter que tirar o teto. Mas não, o teto permite. Então não é irresponsável defender o fim do teto? E, igualmente, fiscalmente, não é irresponsável defender a perpetuação do auxílio emergencial? E ela respondeu primeiro. A posição dela é muito mais nuançada do que
do que apenas revogar o teto, que não, ela defende manutenção do teto, ela quer flexibilizar algumas coisas para permitir mais investimento público, e parece bastante razoável. E com relação ao auxílio emergencial, ela diz que, olha, o pós-crise provavelmente vai ser um pós-crise de muitas oscilações ainda, de vai e volta, de abrir e fechar de novo, né? De sair da quarentena para depois voltar conforme as ondas do vírus passem. Portanto, essa política vai ter que se estender no tempo, né? Faltou aí, mas também não é o programa, uma entrevista na TV não é o lugar para isso, tem que ir nos números e dizer, tá, quanto a mais de gasto o Estado brasileiro aguenta ao longo de vários anos, não de um ano, mas de vários anos, né? Essa é a questão. O objetivo ali numa entrevista como essa é muito mais dar a forma geral da resposta para o espectador entender e se ele se interessa, vai atrás dos números, vai atrás direito e ver se cabe ou não cabe na conta, né? Mas achei que ela conseguiu colocar direito ali. Ela desenvolveu no programa uma posição que me parece bastante razoável de maneira geral, né? De que, olha, a gente precisa não só de gastos emergenciais agora, mas ela enfatiza muito também que depois as coisas vão mudar também. O tipo de economia que a gente vai ter depois vai exigir, provavelmente, uma participação bastante grande do Estado, né? Em vários setores. Você tem os governos querendo reposicionar a sua produção de insumos da saúde, você tem diversos setores da economia de serviços que talvez não voltem tão fácil assim, ou que saiam e voltem, que exigem a coordenação humana. Enfim, você tem uma série de questões aí que pode ser muito diferente, né? E, portanto, o que ela vislumbra é que a agenda de reformas que ela continua defendendo e que é importante, provavelmente não volta no governo Bolsonaro, né? Foi uma das minhas perguntas. Ela desenvolve uma discussão bastante complexa ali. Será que esse governo está capacitado para levar essa discussão complexa de reformas adiante? Segundo ela, esse governo é lidar com a crise agora até o fim dele. Quem sabe o Bolsonaro se reelege, mas daqui até lá vai ser só lidar com a crise, com ramificações da crise. Não vai ter descanso, não vai ter esse respiro para voltar a tocar a agenda normal de reformas, né? Aquela ideia do o melhor remédio às reformas. Não, as reformas já estão chutadas para o lado. Eu, sinceramente, Joel, acredito que a agenda de reformas volta sim. Se não no fim desse ano, no ano que vem. Especialmente porque ela não depende só do governo. O Congresso se convenceu da importância delas. Então, reforma trabalhista, reforma administrativa, PEC emergencial. Eu acredito que a reforma, bom, a tributária, que talvez seja das mais centrais, essa é um enrosco um pouco maior, né? Mas enfim, eu acredito que a agenda de reformas volte sim à discussão, mais graças ao Congresso até do que à presidência. Vamos ver o que acontece. Espero, porque é importante para o Brasil, independente de qual vai ser o papel do Estado aqui em frente, essas reformas são necessárias para que o Estado brasileiro seja eficaz. E por fim eu tentei botar ela um pouco mais na parede também com a coisa do impeachment. Ela é a favor do impeachment ou não? E ela está de pleno acordo que esse governo já deu. Esse governo está sendo desastroso para o Brasil. Mas ela também não quis ela também não quis se posicionar assim verbalmente, claramente pró-impeachment. Disse, as instituições, o Congresso aí tem que ver o que eles vão fazer. Mas não quis dizer que ela própria é favorável ao impeachment, mas acho que o recado foi dado também, né? É isso, foram minhas impressões da entrevista, gostei, acho que é uma voz importante no debate público, e é importante as pessoas, você que me assiste, não sei se é mais liberal ou mais, enfim, de esquerda, ou seja lá o que for, é importante construir pontes agora, mais do que nunca. E pontes não significa concordar, viu? Mais do que nunca. A divisão que importa na sociedade não é tanto entre eu sou mais de esquerda ou mais de direita, e sim entre pessoas que são inteligentes e bem intencionadas e querem discutir e podem discordar, mas quando for preciso chegar numa decisão são capazes de ceder um pouco de cada lado e chegar em algo que funcione minimamente para todos. De um lado, pessoas inteligentes e bem intencionadas, e de outro, pessoas que ou não são inteligentes, estão totalmente fanatizadas, batendo o pé numa ideologia qualquer, ou pessoas não bem intencionadas também, que não têm visto o bem comum, têm visto só interesses, ou não têm visto um plano para o Brasil, né? Essa distinção é muito importante.
Então, você que me assiste, talvez seja mais liberal, olha, Mônica de Bolle é uma interlocutora importante e uma economista importante para ser ouvida e para ser seguida aqui no Brasil também, assim como tantas outras vozes aí. Não se trata de uma briga, de quem que jantou quem. Aliás, que expressão horrorosa, né? Detesto quando falo isso. Nossa, jantou, não sei. E sim de discutir com seriedade soluções, porque o Brasil está carente delas e cada vez mais vai precisar delas, né? E se a gente não for capaz de descer um pouco do salto alto, não for capaz de sair um pouco dos estreitos cercamentos das tribos ideológicas no Brasil, a gente não vai ter esperança nenhuma de vencer aqueles que não são inteligentes e não são bem intencionados, né? A Mônica de Bolle é uma pessoa que está livre disso e não se prende a esses rótulos. Acho que esse programa dela no Roda Viva é uma boa oportunidade para muitos de nós ouvirmos, aprendermos, discordarmos também, mas enfim, enriquecer o debate. É isso aí.